É bomba, é bomba, é bomba no noticiário do Internacional. Urgente, breaking news, Ramon Dias não é mais o técnico do Internacional. O treinador foi demitido há pouco tempo atrás dentro do CT Parque Gigante. A gente vai trazer todos os bastidores dessa demissão e o que pode acontecer a partir de agora. Ramon Dias demitido, não é mais o técnico do Internacional. A gente precisa falar disso nesse conteúdo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada, tá? Tem que estar inscrito para ativar o sininho e tu sempre receber as notificações. É de graça para tu te inscrever. Ramon Dias não é mais o técnico do Inter, tá? O Internacional, neste momento, está treinando no CT Parque Gigante, iniciando a preparação para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira na Vila Belmiro. Faltam 2 rodadas para terminar o Brasileirão. No momento que eu estou gravando, o Inter acaba, há 1 minuto atrás, de soltar a nota oficial de demissão de Ramon Dias, tá? O que acontece, rapaziada? O Inter ontem tomou 5 do Vasco, uma situação terrível. Nesse momento tá no intervalo de Vitória e Mirassol. O Vitória tá ganhando e bem do Mirassol dentro de casa. O Inter está dentro da zona de rebaixamento e a direção enxergou como insustentável a situação do técnico argentino e do seu filho e auxiliar Emiliano Dias. Por isso, os dois foram desligados do cargo no Internacional. Os dois foram até o CT Parque Gigante, o Emiliano estava lá, o Ramon também. A gente viu a movimentação lá em Porto Alegre da chegada de dirigentes do Inter antes dos atletas chegarem ao CT Parque Gigante. Membros do Conselho de Gestão também estavam lá. O Miguel Danino estava com a direção ontem aqui no Rio de Janeiro, mas chegaram lá Dalton Schmidt, Vitor Grumber e também o Ivandro Morbach, o latino, os vice-presidentes, assim como o presidente Alessandro Barcelos, tá? Então, todos esses dirigentes estavam chegando ao CT Parque Gigante antes da atividade de reapresentação do Inter. O Emiliano Dias também chegou e inclusive conversou com o repórter do Voz do Gigante, o Alexandre Ernst. Ele disse algo no sentido de: para me matar tem que me dar 3 tiros. Dizendo que estava otimista ainda com a situação do Inter. Então, ele nem esperava essa demissão neste momento. E olha só, rapaziada, eu tava terminando de editar o vídeo, acabei de receber imagens do Taigor Jank, que tá lá no CT Parque Gigante em Porto Alegre, acompanhando a saída do Emiliano. Ele falou com a imprensa no CT Parque Gigante. Olha só o que falou agora o ex-auxiliar técnico do Inter. Emiliano? Emiliano? Um abraço. Até mais. Emiliano? Emiliano. O Inter não cai? Como você recebe, Emiliano, essa demissão junto ao Ramon também? Você acredita que é possível não ser rebaixado? O que foi dito, Emiliano? O que foi dito, Emiliano? Um abraço. Mas os dois foram demitidos, se reuniram com a direção no CT Parque Gigante antes da atividade e eu alertei para isso ontem, tá? Alertei para isso ontem, até lá na Super Jornada Colorada KTO, de que estava muito estranho os movimentos. O Ramon Dias indo para o ônibus e não ficando no vestiário, jantando com os jogadores e com a comissão e com o departamento de futebol do Inter. O Emiliano saiu e voltou e ficou um tempo fora também do vestiário. Eram movimentos muito estranhos que estavam acontecendo da comissão técnica do Inter, da direção, do vestiário colorado ontem, depois da sapatada que tomou de 5-1 pro Vasco da Gama. Mas a informação é essa, tá? Ramon Dias não é mais técnico do Internacional, foi demitido agora antes da atividade que está sendo comandada pelo Pablo Fernandes, auxiliar interino do Internacional, tá? A nota diz o seguinte: o Sport Clube Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Dias. Deixam o clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Dias, os assistentes Osmar Ferreira e Bruno Uribarri e o preparador físico Diego Pereira, além do analista de desempenho Juan Romanazzi. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar técnico permanente Pablo Fernandes comandará a atividade deste sábado no CT Parque Gigante. Eu falei no vídeo de 2 horas atrás, no máximo, que eu soltei aqui no canal, gente. Seria demitido se acontecesse algo. Teria que ter um contexto para demissão. E esse contexto aconteceu e foi o 5-1 contra o Vasco. Ele não foi demitido ontem e foi demitido hoje. E eu avisei, cara, o Inter não queria demitir o Ramon, mas se viu encurralado, sem ter o que fazer a partir dessa derrota de 5-1 pro Vasco da Gama fora de casa. Olha só, antes da gente seguir com o vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações. Cara, é só apertar no botãozinho do inscrever-se, é de graça e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos aqui. Então, Ramon Dias, sem esperar, porque ele chegou para comandar a atividade lá no CT Parque Gigante, os dirigentes chegaram alguns minutos antes dele e do seu filho e auxiliar Emiliano Dias, foi demitido na sala de reuniões do CT Parque Gigante, não comanda mais o Inter. O Inter tem 2 jogos, quarta contra o São Paulo e também no outro domingo, dia 7 de dezembro, contra o Bragantino no Beira-Rio. Pode jogar contra o São Paulo dentro do Z4 e é isso que está acontecendo no momento, porque, repito, o Vitória está vencendo o Mirassol por 1-0 e está saindo do Z4, empurrando o Inter para a zona, tá? Com a mesma pontuação do Santos, 41 pontos, que é o primeiro time fora do Z4. A situação é preocupante. Preocupante o que está acontecendo no Internacional e agora Ramon Dias é demitido depois de uma campanha muito fraca, mais fraca do que era a campanha, inclusive, do Roger Machado sob o comando do Inter, tá? Apenas 3 vitórias no comando do Internacional teve o técnico Ramon Dias e agora deixa o Colorado, ele, o seu filho e toda a sua comissão técnica. Assim, tá? A nota saiu agora, então não tem como a gente saber ainda sobre nomes no Internacional. Não tem como saber ainda sobre nomes. Agora, o que eu sei, D'Alessandro gosta muito, e depois da demissão do Roger foi um nome levantado, Odair Hellmann, que subiu o Atlético Paranaense para a primeira divisão. Ele tá de férias agora. Será que o Inter vai tentar um contrato tampão com o Odair para ele comandar os 2 jogos? E aí, quem sabe, renova, mas aí ele vai rescindir com o Atlético? O Tite quer voltar a trabalhar, tem propostas da Europa, tá até tirando o profissional do Avaí para levar para a Europa, porque ele tem proposta na mesa e pode ir. O Tite eu acho que já não é mais realidade do Inter. O que vai ser feito nessas 2 últimas rodadas? Porque assim, se for com auxiliar interino, aí desculpa, gente. Aí assinou o rebaixamento mais do que nunca. A situação ainda pode ser resolvida, gente. A situação do Inter ainda pode ser resolvida. O Inter tá dentro do Z4 agora, mas tem a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro time fora. E tem 2 jogos, um deles em casa e agora contra o São Paulo fora. A situação do Inter ainda pode ser revertida. Ainda pode ser revertida. Eu vou trazer mais bastidores no próximo vídeo, vai ter vídeo à noite aqui no canal de novo. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu vou voltar aqui no canal.